Olá pessoal, tudo bem com vocês? Há quase 4 anos atrás eu fiz um vídeo a respeito dos pães de mel e hoje eu resolvi fazer um vídeo respondendo as questões mais constantes que eu recebo. Todos os dias eu recebo notificações a respeito de perguntas sobre pães de mel. E hoje a minha editora escolheu algumas dessas perguntas para eu responder nesse vídeo de hoje. Então vamos começar. Então vamos começar pela pergunta da Júlia Bilalta, que ela me perguntou: posso substituir a manteiga derretida por óleo? Então eu mesma particularmente nunca usei óleo no pão de mel, porque eu acho que o óleo não faz muito bem para a saúde. Então as 2 colheres de manteiga derretida é a manteiga sem sal, com 80% de lipídios, então não tem como fazer mal. Então eu não costumo substituir a manteiga por óleo. Tá bom? Essa é a resposta para a Júlia Bilalto e outras pessoas que tenham dúvida. A segunda pergunta é da Aline Nazaré Marques. Ela me perguntou: o leite tem que estar em temperatura ambiente? Não tem problema. Você pode usar tanto leite em temperatura ambiente, como leite você tirar da geladeira. Eu mesma costumo sempre, o meu leite sempre está na geladeira, eu sempre tiro e faço normalmente. Não costumo esquentar para não dar um efeito contrário no pão de mel. Então não tem problema, você pode usar tanto leite na geladeira como em temperatura ambiente e dar o mesmo efeito, tá bom? A próxima pergunta é o Marcos Menezes. Ele pergunta: qual é a validade do pão de mel? Um monte de pessoas me perguntam isso. Qual é a validade do pão de mel? O pão de mel, a validade normal dele é de 10 a 15 dias, normalmente. Por quê? Porque o pão de mel, ele não pode ir para a geladeira. Então a validade dele é fora da geladeira, numa embalagem bem fechada, bem tampada, num lugarzinho que refresque, que não pode ser um lugar quente. Então eu tenho uma caixa onde eu coloco esses pães de mel dentro e eles se conservam muito bem. Então a validade é de 10 a 15 dias em lugar bem arejado. O Pervita Stu pergunta: olá, obrigado. O problema do banho é que o pão de mel vai soltando farelos e o chocolate vai ficando cheio de farelos. Qual a solução para isso? Aí ele diz: já aconteceu comigo várias vezes até desistir de fazer os pães de mel. Então ele desistiu de fazer os pães de mel por causa do que o pão de mel esfarela. Provavelmente, né? O nome dele é complicado. Provavelmente o que ele está fazendo é banhando o pão de mel ainda quente. E não pode, o pão de mel tem que estar frio. Você tem que tirar ele, colocar numa grade, esperar ele esfriar para depois rechear e banhar. Eu faço isso há 10 anos e meu pão de mel não costuma acontecer isso. Eu uso chocolate tranquilamente. Então provavelmente a solução é você esperar o pão de mel esfriar bem e não desista de fazer pão de mel. O pão de mel é um sucesso, sempre vai vender. O Trisólio diz: como de todo mundo deu certo, se nem a temperatura ela fala. É verdade, eu não falo a temperatura que eu coloco o pão de mel. Mas normalmente o pão de mel é tipo um bolo, então é 180 graus. Você liga o forno, deixa em 200 graus, aí quando você coloca o pão de mel lá, enquanto ele vai esquentando, você vai fazendo a massa. Depois você coloca o pão de mel, abaixa o fogo para 180, o forno, e pronto. Deixa de 25 a 30 minutos e fica ótimo. A Jandira Alves me pergunta: quantos dias para o vencimento deles na geladeira? Então, como eu já falei, não se coloca o pão de mel na geladeira. Por quê? Porque na geladeira ele vai pegar umidade e vai embolorar. E a validade vai diminuir muito. Então, o pão de mel não precisa ir para a geladeira. Mesmo estando numa temperatura de calor, ele não precisa ir para a geladeira. A Sil Ribeiro me pergunta: o pão de mel você mergulha no chocolate. Como não deixar migalhas depois de banhar tantos pães de mel? Então, novamente eu respondo que provavelmente é por causa que eles estão colocando ainda morno no pão de mel. Ele desfarela mesmo, assim como o bolo normal. O bolo normal, quando você tira do forno, você precisa esperar ele amornar um pouco para você desenformar. A mesma coisa é o pão de mel, ok? Sil. A Vera de Lima diz: sua receita não leva chá de erva doce? Eu particularmente, que eu me lembro, eu nunca vi receita de pão de mel com erva doce. Talvez exista, mas eu ainda não conheço.
Então eu não uso erva doce. Pode ser forma de plástico? A Soraya Pereira me pergunta. Provavelmente ela está se referindo à forma de silicone. Então as formas de silicone para pão de mel eu ainda não achei. Eu só uso de alumínio, que são essas daqui, que depois eu vou mostrar para vocês o diâmetro, a altura e tudo mais. A Giovana pergunta, qual chocolate você banha os pães de mel? Eu procuro sempre usar, são duas marcas que eu sempre uso, é a Mavalério e a Harold. Duas marcas que eu uso, que eu gosto muito, mas a minha preferência ainda é Mavalério. A Sandra de Oliveira me pergunta, onde eu encontro os medidores para a farinha e os outros ingredientes? Então, esses medidores que eu uso no vídeo, as colheres, as xícaras de medida, tudo, eu compro em lojas especializadas em embalagem. Existe a Chocolândia, existe outras lojas grandes, por exemplo, tem a Kamikado, que também tem medidores. Tem muitas lojinhas, até essas lojinhas comuns de R$1, que hoje em dia existem várias, né? Tem todos os medidores, de colheres e xícaras, aquele copo de medidas que é maravilhoso. Então, é nessas lojas especializadas. A Kedma diz, qual a medida da forma grande que foi utilizada no vídeo? Ou seja, aquela forma grande que eu uso no vídeo é onde eu coloco as forminhas dentro. Mas eu vou medir a forma para vocês verem. Que é essa daqui. Eu estou aqui com uma fita métrica, então eu vou medir daqui. Então eu coloco a fita aqui, ó. Então, ó, é 33 de comprimento por 24 de largura. Aqui se você quiser fazer um pão de mel tipo um bolo, para depois você cortar e tudo mais para banhar, tá bom? Então é de 33 de comprimento por 24 de largura. A Priscila pergunta, posso substituir o açúcar mascavo por açúcar refinado? Eu sempre fiz com açúcar mascavo, porque eu sou assim. Eu procuro seguir sempre as receitas, então eu não fico acrescentando outras coisas, eu procuro seguir a receita e pronto. Mas ela pode tentar, só que não vai ficar tão saudável quanto o pão de mel é com açúcar mascavo. A Dinha perguntou qual o tamanho da forma que você usou. Então eu vou medir agora essas formas aqui para vocês verem. Aqui eu tenho 3 tipos de formas, ó. Tá vendo? Elas todas eu uso, as 3. E essa é pro mini. Olha que gracinha. Pro mini pão de mel. Então, essa daqui é a normal, que é de 3 de altura por 6,5 de largura. De diâmetro, no caso, né? Essa daqui, ó, é a mesma coisa, é 6,5, só que ela é menor aqui. É 3 só. Essa é 3,5, essa é 3 de altura e essa pequenininha, ó, é 2,5. Aí acontece aquelas coisas assim que as pessoas dizem, né? Ó, é todas 6,5 de diâmetro. Essas 3 é o mesmo diâmetro, 6,5. Essa tem 3,5 de altura, essa tem 3, essa tem 2,5. Eu uso as 3. E essa pequenininha, que é a mini, né, pro mini pão de mel, é 3,5 de diâmetro por 2 de altura. Olha que fofura que ela é, muito linda. Então eu costumo usar essas formas aqui, aí surge aquela coisa que as pessoas dizem, ah, por que o seu pão de mel, um é grande, outro é menor, outro é pequeno, entendeu? Por causa dessas diferenças de forma. Eu coloco a mesma quantidade de massa e ele fica pequeno. Aí eu costumo sempre, quando sai muito pequeno, eu vendo por um preço mais baixo. Quando ele sai do tamanho normal, eu vendo por R$4, que é o preço normal daqui da minha região onde eu moro, certo? Agora a Tata Fernandes, ela disse, não tenho as forminhas, posso colocar em uma forma de bolo normal e depois de assado, cortá-lo com o cortador e depois colocar o recheio? Claro que sim, na forma que eu mostrei para vocês aqui. Tá bom? Se você colocar numa forma menor, ele vai ficar muito alto, aí você vai ter que dividir. Se você colocar numa forma maior, vai ficar muito baixinho
Vai ficar sem graça o pão de mel. Felipe pergunta, por que a cobertura fica tão grossa e qual a dica para não ficar? Então, eu não sei o que acontece com a cobertura que ele usa, porque a minha normalmente fica boa. Fica uma fluidez boa para usar, né? Então, a dica é ele procurar um chocolate melhor. A Natália pergunta, amiga, quantas gramas de chocolate fracionado você derrete para mergulhar o pão de mel? Obrigado desde já. Então, para banhar o pão de mel, Natália, eu procuro usar sempre de 1 kg. Eu derreto 1 kg de chocolate e costumo banhar até quase 40 pães de mel, 35, 36 pães de mel em 1 kg de chocolate. Do que eu falei para vocês, eu uso uma Valério ou Harold. Cobertura fracionada, tá bom? Então é isso, é sempre 1 kg que eu uso. A Priscila Alves diz, gostaria de saber qual o custo e por quanto você vende. Novamente a Priscila, né? Priscila Alves, gostaria de saber qual o custo. Então, aqui na minha região, como eu já falei, eu vendo a R$4. Tem pessoas que já vendem a 5, em outros lugares eu já ouvi falar que vende a 6, a 7, então depende da região. Porque no lugar onde as pessoas são muito humildes, eu não posso vender um pão de mel caro, senão eu não vou vender. Ele vai ficar guardado, aí eu vou ter que jogar fora. Ele vai chegar numa hora que vai vencer e eu vou ter que me desfazer dele. Então é isso. O custo, você precisa fazer todas as coisas que você comprar, o chocolate, a farinha de trigo, o ovo, o leite, o açúcar mascavo, o cravo, a canela, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. Você anota tudo aquilo que você gastou, aí você vai dividir por quantos pães de mel você fez com aquela receita. Por exemplo, você usa um ovo é 50 centavos. Então você usa 2 colherzinhas de canela. Quanto tá a canela? 100 gramas de canela, aqui na minha região tá R$6. Então tudo é pesado, dividido, a quantia certinha para você saber o custo. Então o custo também varia de acordo com a região, com o preço das coisas de onde você mora. Tá bom, Priscila? A Denise, ela pergunta, pode ser margarina Qualy? Então, essa margarina Qualy eu nunca usei. Eu uso sempre, como eu falei para vocês, a margarina de 80% de lipídios, que é a margarina sem sal. Então, eu nunca usei Qualy. Onde comprar o mel? Aonde você pode comprar mel na Casa do Norte, nos mercados grandes, todos têm mel para você comprar. E você pode também comprar o glicosilado, que é um mel acrescentado outros ingredientes para economizar também. Posso já usar o chocolate do Padre? A Francisca pergunta, né? 50% cacau? Então, o chocolate do Padre é chocolate mesmo, chocolate em pó. Eu uso chocolate em pó. Outra coisa que eu gostaria de falar, não usem achocolatado, porque não vai ficar um pão de mel bonito. Vai ficar meio marrom. E o pão de mel, quando você usa o chocolate de verdade, ele fica pretinho, ele fica muito lindo. Então pode usar o chocolate do Padre Simples, Francisca. Por quê? Porque ele é um chocolate puro, não é achocolatado, né? O Júnior me pergunta, é obrigatório o bicarbonato de sódio cravo? Então, como eu já falei, eu não costumo dar receita, então eu uso da forma que está escrito. O bicarbonato de sódio, ele dá mais volume, ele faz com que a massa fique mais bonita. E o cravo é o sabor, né? Pão de mel, eu particularmente acho que pão de mel sem o cravo e a canela não tem graça. Agora tem um nome bem difícil aqui, mas eu vou ler só o final. A Cristina diz, é somente derreter o chocolate para fazer a cobertura? Não precisa de temperagem? Não, Cristina, se você usar cobertura, não precisa de temperagem. Se você for usar o chocolate de verdade, chocolate puro, nobre, aí sim você precisa fazer a temperagem. Toda certinha, senão tá tudo errado. Agora, a cobertura fracionada não precisa de temperagem. Aí ela diz assim, ó, eu uso chocolate Harold, será que é bom? Comecei agora e não tenho prática nenhuma. Eu agradeço se a senhora me responder. Então, Cristina, comece e faça da maneira que você está fazendo, né? Que vai dar tudo certo. O chocolate Harold é muito bom e é só você fazer derreter bonitinho aí no banho-maria. Se for usar o micro-ondas, é de 30 em 30 segundos. Cuidado para não queimar o chocolate, que aí você vai ter um prejuízo, vai ter que jogar tudo fora.
A Suelma pergunta: fiz os pães de mel e ficaram uma delícia, obrigada pela receita. Mas os meus não ficaram escurinhos, por que será? Então é por causa disso, talvez ela usou achocolatado e não chocolate puro. Porque o chocolate puro, até o cheiro dele é diferente. Chocolate em pó, que você compra também por quilo. A Carla me pergunta: alguém poderia me responder se preciso untar as forminhas com margarina e farinha de trigo? Não precisa. É só com a margarina. A margarina que eu uso é essa daqui, ó. Ela é para uso geral, 80% de lipídios e ela sem sal. Vocês podem ver aqui embaixo. Está escrito sem sal. Ela é de 1 kg, dura bastante essa margarina. E eu uso esse desmoldante. Você agita e espirra nas forminhas. Ela tem uma tampinha aqui, ó. Aí você só espirra nas forminhas. Entendeu? Ele é super prático para você usar. Não precisa colocar farinha de trigo. O chocolate é fracionado? A Ivanda Queiroz me pergunta. Sim, é fracionado. E é isso, pessoal. Essas foram algumas das questões respondidas, né, hoje pelo Pão de Mel. Mas qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, pode perguntar, que eu estou aqui para responder. Mas antes disso, eu ainda quero mostrar outra coisa para vocês, ó. Essas formas aqui de Pão de Mel, elas são maravilhosas. Por exemplo, alguém encomenda para você um pão de mel com transfer, decorado, bonitinho, para casamento, lembrancinha, né? Então vocês podem usar o tamanho grande ou o tamanho pequenininho. Fica muito lindo. E ele é dividido, essas formas, ó, em 3 partes. Ó, ela tem essa embalagem de silicone, você coloca o chocolate até a marquinha aqui, aí põe esse silicone, põe esse em cima, aperta, aí vai fazer a casquinha. Aí aqui dentro da casquinha, já montado, você decora o pão de mel. Se você vai fazer o pequenininho, é do mesmo jeito, ó. Eles têm essas embalagens de silicone. Coloca o chocolate até a marquinha, vocês estão vendo a marquinha aqui, ó. Põe até a marquinha, põe as embalagens, põe a terceira parte em cima. Essa forma é maravilhosa. Aperta, aí põe na geladeira assim, ó. Isso aqui é maravilhoso. Aí você pega, tira daqui, não deixa gelar muito, senão na hora de você montar vai quebrar. Tira essas coisinhas aqui, monta o pão de mel aqui dentro, cobre com chocolate e pronto. Tá feito seu pão de mel decorado para você vender. Tá bom? A embalagem é essa daqui, que é a BWB, uma marca muito usada por todos, aí de forma de silicone. Essas formas são ótimas. Então é isso, por hoje é só. Essas foram as perguntas de alguns dos inscritos aí no canal. Eu agradeço muito o carinho de vocês, as compartilhações que vocês fazem do vídeo, por vocês assistirem o canal, por vocês gostarem daquilo que eu estou fazendo. Se vocês quiserem pedir uma receita específica, não fiquem com vergonha, pode pedir. Eu vou ter prazer em responder para vocês e realizar essa receita. Um grande beijo e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e de dar um like aí para ajudar o nosso canal, tá bom? Um grande beijo de Mamãe na Cozinha.